Eu quero aqui registrar algumas coisas em relação à Bahia. Antes, porém, senador Paim, eu não posso, usando da tribuna desta casa, deixar de parabenizar Vossa Excelência pelo discurso que acabou de fazer, lembrando toda essa batalha política que nós estamos enfrentando aqui no Senado Federal, que, na verdade, na Câmara, que, na verdade, é uma expressão da nossa luta de resistência. A resistência do povo trabalhador brasileiro e daqueles que tentam representá-lo no Congresso Nacional. Nós vivemos no Brasil um momento muito singular, onde, através de diversos mecanismos, se buscou diminuir, desacreditar a política brasileira, o político e a política brasileira. E, atuando nessa dimensão, vem também, eu já ouvi Vossa Excelência falando aqui, sei que concorda comigo, este golpe, que é também tratado como impeachment, que veio no sentido de afastar uma presidente da República. Então, e afastar a presidente da República para viabilizar essas reformas. Agora, presidente, quando Vossa Excelência diz, olha, a reforma veio com 7 artigos e virou mais de 100. E virou 100 por quê? É justamente porque está atuando no descrédito dos segmentos de representação política que a grande imprensa tem feito nesse Brasil. É atuando numa realidade onde o presidente da República manda 7, mas comemora os 100, porque ele está ali para cumprir esse papel de devolver àqueles que o colocaram na cadeira de presidente o favor, através da aprovação de uma reforma trabalhista e da Previdência, que juntas significarão a derrocada da luta dos trabalhadores brasileiros em defesa dos seus direitos, que juntas expressam, como Vossa Excelência disse, um projeto político o mais cruel, o mais perverso que se já apresentou contra os trabalhadores brasileiros em pelo menos os últimos 50 anos. A ditadura militar não mexeu nesses direitos dos trabalhadores brasileiros, nem na CLT. Não avançou sobre esses direitos do trabalhador. E desde que nós recuperamos o direito do voto e a legitimidade das urnas, nenhum presidente eleito no Brasil ousou ir tanto contra a vontade popular. E aí se levantam alguns para dizer o seguinte, alguns que viraram cientistas políticos, de repente, que se apresentam na mídia, ou na publicidade, ou em qualquer outro canto, para propagandear a ideia, senadora Regina, de que o presidente deve fazer essas medidas duras agora, porque ele deve aproveitar sua impopularidade, como se o presidente alguma vez na vida, nesta condição, tivesse tido popularidade, chegando à presidência da República como chegou. E aí aqueles que lá lhe colocaram dizem, não, você foi colocado aí não para ser popular, você foi colocado aí para destruir a história de luta dos trabalhadores brasileiros e seus direitos. Por isso nós colocamos você aí. Você não pode voltar atrás. E o presidente baixa a cabeça e atende a esses ditames que tem como último objetivo, sem dúvida, como último objetivo, garantir uma lucratividade maior para a elite econômica desse país, especialmente os rentistas, especialmente os bancos. Tudo isso é feito contando com o quê? Contando com a ideia de que
próprio movimento de tirar uma presidente da República no meio do seu mandato enfraqueceu tanto a cidadania brasileira, enfraqueceu tanto a organização da sociedade brasileira livre, que ela não terá condições de reagir. Mas nós estamos reagindo. Os trabalhadores estão reagindo. Fizeram a maior greve da história deste país para dizer não à reforma da Previdência e à reforma trabalhista. E aí nós vimos até gente dizendo que pararam no dia de trabalho, querem dificultar o Brasil. Ora, quem está perdendo hoje com a crise econômica são os trabalhadores e os desempregados. Os trabalhadores de menor salário, aqueles nas posições mais difíceis. Eles que, nesse processo de crise, ainda assim tiveram coragem para dizer não queremos trabalhar, porque sabemos que o que vem depois é muito pior sobre a nossa cabeça. E eu quero só, antes de finalizar, destacar aqui quanto essa reforma tem um foco nas mulheres. Senadora Regina, para mim me espantará muito se tiver alguma senadora votando nessa reforma trabalhista ou da Previdência. Porque ela não deixa passar uma certa atitude claramente discriminadora das mulheres. A reforma da Previdência, ela permite, para trabalhar em home office, parcelamento de férias em até 3 vezes, jornada de trabalho de até 12 horas por dia, autorização para gestante trabalhar em local insalubre, que põe em risco a saúde das gestantes e de seus bebês. O texto da reforma trabalhista permite que a negociação entre empresas e trabalhadores prevaleça sobre a CLT e sobre, portanto, a legislação individual, que é um crime, uma coisa nunca vista na história. Em alguns pontos, como férias, jornada de trabalho, hora extra, enquadramento do grau de insalubridade, atinge diretamente milhares de mulheres, mães, lactantes e gestantes. Em 2016, a CLT foi alterada para assegurar à gestante ou à lactante o direito de se afastar de qualquer atividade ou local de trabalho insalubre, ou seja, que possa causar algum dano à sua saúde como da sua criança. Na reforma atual, as mães poderão trabalhar em ambientes insalubres durante a gestação, caso apresentem permissão médica dada pelo médico da empresa. Portanto, garantindo quase que a obrigatoriedade que essas mulheres venham a trabalhar em local insalubre. Ora, como já dissemos antes, a reforma da Previdência nós poderíamos aceitar que igualasse a idade entre mulheres e homens se as mulheres tivessem na sociedade e no mundo do trabalho assegurado os mesmos direitos que os homens. Vossa Excelência falou do assédio moral. Nós poderíamos falar, além do assédio moral, o assédio sexual. Nós poderíamos falar da remuneração diferenciada para funções iguais às que são exercidas pelos homens. Nós poderíamos falar da jornada de trabalho que se estende numa fábrica ou num escritório para uma mulher que chega em casa cansada e ainda tem a outra jornada de trabalho não remunerada dentro de sua casa para alimentar e cuidar dos maridos e filhos, porque na sociedade brasileira o Estado brasileiro, nem as grandes empresas desse país garante creche, garante apoio à vida da mulher para que ela se retire daquela que era a tarefa, em tese, dela dentro do lar e possa, indo para a atividade laboral,
ter a condição de ter a garantia de sua família protegida. Em outros países desenvolvidos, quando a mulher saiu para o mercado de trabalho, o homem dividiu em parte a tarefa com ela e, mudando uma cultura, e o Estado entrou com uma parte de equipamentos, de creches públicas, de lavanderias públicas. Até na iniciativa privada, os prédios são organizados com diversas áreas para que cada apartamento, o homem e a mulher, possam fazer ali, lavar a sua roupa em máquinas grandes, também distribuindo essa jornada. No Brasil, não. A mão de obra da mulher que foi para o mercado de trabalho foi substituída pela empregada doméstica numa situação de semi-escravidão. E agora, quando nós garantimos com a PEC que isso seja acabado, com a garantia dos mesmos direitos para o emprego doméstico, aí vem a tal reforma da Previdência e reforma trabalhista para acabar com aquilo que foi conquistado e agravar a situação do trabalhador. Portanto, nós queremos aqui debater a reforma trabalhista e a reforma da Previdência para deixar claro para a população brasileira que estas reformas não passarão sem a nossa resistência, sem a nossa rejeição a essa ideia que é uma ideia destruidora da força de trabalho no nosso país. Mas, encerrando, eu quero, senhor presidente, minha cara senadora, que gentilmente me cedeu o seu tempo, finalizar rapidamente dizendo que tenho, além dessa situação, podido participar no meu estado de algumas boas notícias. São poucos os governadores de estado no Brasil que estão em condição de dar boas notícias, como o governador do estado da Bahia ao seu povo. Na Bahia, não apenas o metrô, que com sua obra corre velozmente para concluí-la, com participação do governo federal, de uma parte de recursos do governo federal, mas com maior parte do governo do estado e da iniciativa privada. Essa grande obra vai se realizando, mesmo nesse momento de grande dificuldade na economia de todos os estados brasileiros. E ontem, na segunda-feira, pude participar, ao lado do governador da Bahia, Rui Costa, do secretário de Saúde, Fábio Vilas Boas, da primeira-dama, Aline, do senador Otto Alencar e de diversos outros parlamentares, e do senador Roberto Muniz, e de diversos outros parlamentares, bancada de deputado federal e estadual, da inauguração da nova UTI neurológica do Hospital Roberto Santos, em Salvador, que também teve totalmente reformada sua unidade de bioimagem. O Roberto Santos foi um ex-governador da Bahia, ainda vivo, com 90 anos, um homem de uma dignidade extraordinária, uma das maiores referências da Bahia na área da ciência, da pesquisa e da saúde, e esse hospital leva o seu nome. E esse hospital, o Hospital Roberto Santos, é o maior hospital público, senadora Regina, do Norte e Nordeste brasileiro. E recebeu um investimento de 13 milhões de reais. A ala de bioimagem passou por total readequação, com aquisição de equipamentos de alta tecnologia. Foram disponibilizados um novo tomógrafo e aparelhos de ressonância. A partir de agora, será possível realizar exames de ressonância com sedação, que permite o atendimento de bebês, por exemplo. Já a nova UTI neurológica foi construída em área de 307 metros quadrados, possui 10 leitos de terapia intensiva, com atenção exclusiva para pré- e pós-operatório, além dos casos de hemorragia cerebral, por hipertensão ou por aneurisma e de pacientes em coma. Isso vai ajudar a salvar vidas e também a reduzir a incidência de sequelas provocadas por problemas neurológicos. Foi uma grande obra que o governo do estado entregou para melhorar a assistência à saúde de alta complexidade no estado da Bahia. São novos leitos dedicados a pacientes que necessitam de cuidado diferenciado, e
Também a área externa do hospital recebeu um projeto de reurbanização, com área requalificada para a área de convivência dos pacientes e da comunidade, e além do lançamento do Plano Estadual da Mãe Saudável, uma iniciativa que visa reduzir a transmissão vertical de sífilis, doença que em 2017 atingiu 2.706 mulheres grávidas e destas nasceram cerca de 1.500 crianças contaminadas. Portanto, eu fico satisfeita, senador e senadora Regina, até na coincidência de vossas excelências serem os dois do mesmo partido do governador da Bahia, de dar essa notícia alvissareira para vossas excelências, que o governo do governador Rui Costa, na Bahia, está fazendo muito pelo povo da Bahia. E está fazendo muito porque, extraordinariamente, nesse momento, o Brasil vive uma crise econômica das mais graves, uma crise política a maior de toda a nossa história. E nós encontramos diversos grandes estados, a exemplo do seu estado, senador Paim, em situação bastante grave, com suas contas colocadas numa situação mais grave do que uma UTI, com funcionários que não receberam um salário integral. Estado como o Rio Grande do Sul, estado como o Rio de Janeiro, o segundo maior estado da federação, um estado como Minas Gerais enfrentando dificuldades, e lá do Nordeste, senadora, lá do nosso Nordeste, do meu e seu, onde os nossos estados empobrecidos, mas não endividados, empobrecidos e com boa gestão, têm podido demonstrar para o Brasil que é possível, com criatividade, enfrentar a mesma criatividade, a mesma resistência que nós, anos a fio, enfrentamos a adversidade da seca. Estamos enfrentando a adversidade desse momento econômico e político, garantindo o interesse e o direito da nossa população. Parabéns ao governador Rui Costa e ao secretário de Saúde da Bahia, e especialmente ao governador, pelo trabalho de conseguir, nesse momento, dar boas notícias ao povo baiano. Muito obrigada.